Vamos aqui rapidamente dois textos, só para nós podermos colocar isso na nossa mente. Abra a sua Bíblia, deixa a Bíblia aí em Efésios capítulo 1 e também abra a sua Bíblia em Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que, vindo, porém, a plenitude do tempo. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, diz que na dispensação da plenitude dos tempos, segundo a versão atualizada, há uma distinção muito clara em plenitude do tempo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, para a plenitude dos tempos, em Efésios capítulo 1, versículo 9. Isso por quê? Porque há sempre, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma expectativa e uma perspectiva escatológica. O que quer dizer com isso? Que os cristãos, ou os homens que sejam, desde Adão, desde o primeiro homem em diante, eles olhavam para o futuro, baseado numa promessa escatológica de Deus. Quando o homem lá no Éden caiu em pecado, então ele caiu em transgressão, comeu do fruto da árvore que não deveria comer, e como consequência de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, diz a Bíblia que entrou no homem e no mundo toda sorte, né? A morte entrou no homem, o pecado entrou no homem, e toda sorte de mazelas e de doenças e de maldade, de tristeza, de angústia, todas as coisas consequentes do pecado entrou no homem e no mundo. E Deus então prometeu ali no Éden que ele haveria de enviar o Messias. Ele diz: olha, a mulher dará à luz a um varão que vai esmagar, vai pisar a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ele vai vencer a serpente, ainda que o seu calcanhar seja ferido, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Esse texto de Gênesis 3,15, quando Deus fala a Adão lá no Éden que haveria de vir o Messias, aqui nós já temos uma perspectiva escatológica, porque desde então os homens passam a olhar para o fim, olhar para o tempo em que Deus haveria de entrar na história do homem, intervir na história do homem de maneira direta, para então vencer por ele a Satanás, que é a causa de todos os males. E então, todos os homens do Antigo Testamento agora caminham olhando para o fim. Esse tempo escatológico, a vinda do Messias. Tanto é que quando Cristo veio, diz a Bíblia que logo os judeus pensavam: olha, agora se ele é o Messias, então tudo estará resolvido. O reino será implantado. E então estará tudo bem. E a Bíblia diz, nós podemos verificar pelos evangelhos, o quanto que os seus discípulos, os discípulos de Cristo, tentaram muitas vezes fazê-lo rei. Porque tinham eles uma expectativa, uma esperança escatológica de que a vinda do Messias seria o fim de todas as coisas. Então Paulo nos fala aos Gálatas que o momento em que o Messias veio, esse momento escatológico, é chamado de a plenitude do tempo. Quando o tempo alcança um ápice, alcança uma maturidade, né, da sua própria história, alcança um clímax, Deus envia o seu Filho. A primeira vinda de Cristo já é um cumprimento escatológico. É lógico que nós que vivemos 2000 anos depois da primeira vinda de Cristo, olhamos e chamamos de história. Mas para quem olhava do Éden para frente, via o primeiro advento de Jesus Cristo como sendo um cumprimento escatológico. De maneira que é importante nós notarmos que o centro da escatologia do Antigo Testamento é Cristo, o Messias e o seu reino.